Essa frase não é minha, mas do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, durante a 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2020. A crise climática tem impacto direto e indireto sobre as nossas vidas, especialmente as mais vulneráveis e marginalizadas, que sofrem com falta de água, alimentos, saúde, moradia, educação, segurança e oportunidades. Mas como estamos envolvidos em causar e enfrentar essa crise? Existe uma grande separação entre os países e as pessoas que mais contribuem para as emissões de gases de efeito estufa e os que mais sofrem com seus efeitos. Isso é o que chamamos de injustiça climática. Segundo a Unicef, os 10% mais ricos do mundo são responsáveis por 50% das emissões de gases de efeito estufa, e os 50% mais pobres são responsáveis por apenas 10%, apesar do aumento da população e do consumo de energia. Quando falamos de justiça climática, reconhecemos que nem todos são igualmente responsáveis ou afetados pelo aquecimento global. Por isso, os países mais ricos e poluidores devem ajudar os países mais pobres e vulneráveis a reduzir as emissões e a se adaptar aos impactos climáticos. Esse é o princípio da equidade dos acordos internacionais sobre o clima, como o Acordo de Paris, que determina que os países desenvolvidos economicamente devem assumir a liderança na prestação de assistência financeira aos países menos desenvolvidos e mais vulneráveis. A crise climática é uma multiplicadora de ameaças, o que significa que ela aumenta as tensões sociais, políticas e econômicas em ambientes frágeis e afetados por conflitos. Estamos diante de uma possibilidade de intensificação de desigualdades em diferentes geografias, dentro e entre nações, grupos sociais e econômicos e, ao longo do tempo, entre gerações, criando assim injustiça. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a mudança climática já está privando milhões de pessoas de garantir meios de subsistência. A mudança do clima é uma ameaça especialmente para as pessoas que dependem da agricultura, silvicultura e pesca. Vários municípios no Amazonas declararam situação de emergência devido à estiagem que afeta a região e tem causado prejuízos às comunidades que dependem da pesca. Na Amazônia brasileira, metade das espécies de peixes são consideradas sensíveis ao aumento das temperaturas, conforme dados do IPCC. Isso impacta diretamente povos indígenas da região, que têm o peixe como principal fonte de proteína. A crise climática também não é neutra em termos de gênero. As mudanças climáticas afetam mais as mulheres do que os homens. Isso porque as mulheres dependem mais da natureza para sobreviver, mas têm menos acesso aos recursos naturais. Por exemplo, em muitos lugares, as mulheres são as responsáveis por buscar a água, comida e lenha para suas famílias. No Nordeste do Brasil, quase 90% das famílias que dependem da água da chuva têm as mulheres como as encarregadas de coletar e armazenar a água. Além disso, as mulheres têm menos poder e voz na sociedade. Em todo o mundo, apenas 16% dos países têm mulheres como líderes políticos. No ritmo atual, igualdade de gênero nos mais altos cargos de poder não será alcançada nos próximos 130 anos. Buscar justiça climática significa combater injustiça social, racial, de gênero, injustiça econômica, intergeracional e ambiental. Precisamos analisar a crise de diferentes perspectivas para evidenciar a pluralidade de realidades e de injustiças vividas por diferentes grupos de pessoas. Desse modo, para garantir justiça climática, é imprescindível garantir a representação, consulta, inclusão e proteção dos direitos dos mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática. Populações tradicionais, mulheres, comunidades periféricas e juventude são alguns destes grupos. Por isso, nós convidamos as empresas que quiserem integrar iniciativas de direitos humanos e de combate às mudanças do clima nas suas estratégias e operações a participar das plataformas de ação pelos direitos humanos e de ação pelo clima do Pacto Global da ONU no Brasil.
Se você quer saber mais sobre o clima, suas conexões com o planeta e sociedade e o papel das empresas contra a crise climática, acompanhe nossa série de conteúdos nas nossas mídias sociais. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!